E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai aprender como utilizar seletores do CSS para pegar elementos da nossa página e aplicar algum tipo de estilização. Então se você gostou do tema, já aproveita para dar o like e apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscreva porque semanalmente eu vou trazer novos vídeos. Então é isso, pessoal. O cenário é o seguinte: a gente tem esse projeto aqui, que ele consiste de dois cabeçalhos. Primeiro cabeçalho, segundo cabeçalho, tem esse parágrafo e tem um link. E aí a gente vai querer estilizar esses elementos. E para a gente conseguir fazer essa estilização, a gente tem que, de certa forma, dizer, olha, eu quero pegar esse elemento aqui específico e aplicar a estilização. E aí o CSS, ele nos fornece vários seletores, mas hoje a gente vai aprender três dos principais, que é aprender a fazer a seleção utilizando o nome do elemento, utilizando alguma classe que esse elemento tiver, ou mesmo um ID que a gente possa ter dado a esse elemento. Então, para exemplificar isso, pessoal, a gente vai pegar esse cabeçalho aqui e estilizar. A gente vai pegar pelo nome. Então, o nome do cabeçalho, como vocês estão percebendo aqui, é H3. Então, eu vou escrever o nome do elemento, H3, aí a gente vai escolher qual a propriedade que a gente quer modificar, no caso aqui é a cor, e qual vai ser o novo valor, no caso aqui eu vou dar azul. E aí vocês podem ver aqui que ele já é refletido na hora. Aí a gente vai pegar também aqui, por exemplo, e colocar ele todo em maiúsculo. A gente pode utilizar a propriedade Text Transform, e aí ele tem várias opções para a gente colocar em maiúsculo, colocar em minúsculo, capitalizar, que é colocar somente a primeira em maiúsculo de cada palavra. Então a gente vai utilizar aqui o Text Transform, e aí colocar ele todo em uppercase. E aí vocês podem verificar aqui que a gente já rapidinho conseguiu fazer essa formatação utilizando somente o nome do elemento. Agora, para fazer esse exemplo usando o ID, pessoal, eu tenho essa div aqui com o ID de título, e dentro da div tem esse cabeçalho que a gente acabou de estilizar. Então, para selecionar ela, a gente vai utilizar a seleção através de ID. Para selecionar através de ID, a gente coloca o jogo da velha e mais o nome do ID que a gente deu. No caso, coloca o jogo da velha. O nome do ID que a gente deu aqui é título. E agora é só colocar a lista de declarações que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma cor de fundo para essa div. Então, vou colocar aqui essa cor Corn Silk. Aí vocês podem ver aqui que ele colocou a cor e tomou a largura toda da página. A gente vai agora querer quebrar aqui bem no meio, né? Colocar a largura para ser somente 50%. E aí, para isso, a gente pode acessar também a propriedade largura, que é o width em inglês, né? E colocar 50%. A gente pode colocar a porcentagem, ou a gente pode utilizar até pixel também. Digamos que eu queira que ele fique somente aí com o tamanho de 200 pixels. Então, vocês podem verificar aqui que a gente pode também utilizar a propriedade pixel, né? E aí, como esse componente, que é a div, não coube o cabeçalho todo, então ele quebrou aqui para colocar o restante na segunda linha. E aí, por isso, eu vou colocar mesmo em porcentagem. Eu vou colocar aqui 50%. Ó, no caso aqui, pessoal, antes da gente utilizar o seletor de classe, vamos pegar também esse link aqui, que ele tem essa decoração de texto aqui, que é uma linha de baixo. Então, a gente vai pegar esse link e tirar essa decoração, né? Então, o nome do elemento é A, que é uma âncora, né? Que no caso seria o link. Então, pego o A. Aí, a gente acessa a propriedade decoração de texto, que é Text Decoration, né? E aí ele tem vários. Ele tem aqui o tracejado, pontilhado, duplo. É a linha bem no meio, que é aquele riscado, né? Por exemplo, se botar aqui linha no meio, ele vai ficar riscado. E aí, para vocês verem as outras propriedades, pessoal, vocês podem clicar, vocês podem segurar o CTRL e apertar a barra de espaço, que ele vai aparecer aqui as opções, né? Mas o que a gente quer aqui é tirar, então a gente bota essa opção None, que é nada. E aí, para esse link aqui ficar mais estiloso, pessoal, vamos dar aqui uma borda para ele. Vamos colocar, acessar a propriedade borda. E aí, a grossura da borda eu quero de 1 pixel. O estilo vai ser sólido mesmo. E a cor eu vou colocar uma cor aqui de laranja. Pronto, então a gente colocou aqui uma borda ao redor do nosso link. Quando a gente clicar aqui, vocês podem verificar que ele vai carregar a página aqui do outro lado, né? Então ele carregou a página. Então voltando aqui para o nosso projeto. E aqui para finalizar, pessoal, a gente vai utilizar agora o seletor de classe. O seletor de classe é bem parecido com o seletor de ID. A única diferença é que ao invés de a gente colocar o jogo da velha e o nome do
do seletor, a gente vai colocar um ponto e o nome do seletor. Então, para fazer a seleção da classe, coloca o ponto e o nome da classe. Só que a gente não tem nenhuma classe aqui ainda. Para isso, vamos criar uma classe aqui. Vamos criar uma classe para esse parágrafo aqui. Então, classe. E aí vamos dar aqui vamos dar uma classe aqui chamada corpo. Corpo, pronto. Agora aqui a gente coloca o ponto, o nome da classe que a gente deu, que é corpo. E aí agora é só colocar a lista de declarações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é modificar o tamanho do texto, né? Então, font size. Eu vou colocar aí 20 pixels para não ficar muito grande. Então, já colocou 20 pixels aqui. Vamos mudar também a cor do texto. Então, color, eu vou colocar aqui tomato. Ele vai ficar esse alaranjado aqui, né? E aí, pessoal, a gente pode, para ficar bacana também, aqui tem esses elementos chamados span, que o span serve para a gente selecionar alguma parte de algum outro elemento. Por exemplo, aqui a gente tem esse H4, que tem os nomes aqui, seletores, aí tem nome, ID e classe, né? E aí se a gente quisesse, por exemplo, selecionar esse nome aqui e dar uma cor somente para esse nome, ao invés de selecionar o cabeçalho todo, a gente poderia fazer isso através desse span, né? Então a gente pode, por exemplo, aqui dar um ID para o primeiro span. Cadê o primeiro span aqui? Então a gente vai dar um ID aqui de nome, não é isso? E aí a gente, como é um ID, coloca o jogo da velha, coloca o nome do ID que é nome, e aqui a gente pode dar uma cor para ele, só para essa parte aqui, vamos dar uma cor aqui, por exemplo, de azul, desse azul aqui, Dodge Blue. Então vocês podem verificar aqui que a gente modificou somente essa parte do texto, através do span, e também utilizando o seletor de ID. E aí, para finalizar aqui, pessoal, vamos fazer mais uma seleção utilizando o nome. A gente vai querer pegar agora o corpo todinho do nosso documento, que é o body, né? E aí vamos dar uma cor de fundo aqui de cinza bem clarinho. Então, light gray. Não, ficou muito feio, né? Vamos colocar aqui Corn Silk mesmo aqui, essa cor que é mais bonitinha. Corn Silk, pronto. Então a gente colocou uma cor de fundo aqui para todo o nosso documento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.